O ano era 1987 e o Brasil acabava de sair de 21 anos de ditadura militar. Houve eleição e mais de 550 parlamentares foram escolhidos para participar da Assembleia Nacional Constituinte e elaborar uma nova Carta Magna para o país. Naquela época, o presidente da Assembleia, deputado Ulisses Guimarães, já chamava a atenção para o que seria a maior novidade da Constituinte, a participação popular. 72 mil sugestões populares ao texto da Constituição foram recebidas na Assembleia. O trabalho foi árduo e um ano e meio depois, em 5 de outubro de 1988, foi promulgada a nova Constituição do Brasil, a Constituição Cidadã. A nossa Carta Magna recebeu esse nome porque é considerada uma das mais avançadas do mundo nas garantias individuais, como a gente vê agora na reportagem de Cassiana Tormin. A Constituição brasileira é considerada um marco do retorno à vida democrática depois do regime militar. É a resposta que o país conseguiu dar depois de 21 anos de arbítrio. Então, naquele momento, o ar que se respira no Brasil é de liberdade. Há 30 anos, no dia 22 de setembro de 1988, foram encerrados os trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte, depois de 15 meses de trabalho duro. A servidora aposentada da Câmara dos Deputados, Heloísa Lustosa, que trabalhava na Comissão de Sistematização dos Relatórios Setoriais, lembra que não tinha hora para voltar para casa. Não existia computador, então a gente era máquina da datilografia, a gente ficava 4 horas da manhã fazendo corte, colagem, né, porque não tinha como fazer. Então, várias vezes eu saí 7 horas da manhã da Câmara para voltar 10 horas. Não tinha tempo ruim para a gente. Foi aqui no plenário da Câmara dos Deputados que a Constituição de 88 foi promulgada e muito comemorada. Foi um dia festivo, marcado por imagens históricas. Declaro promulgada o documento da liberdade. Mas até chegar ao texto que foi oficializado no plenário, houve muita negociação dentro das comissões temáticas. Nesses espaços, não só os parlamentares estavam presentes. Pessoas de fora, gente comum, participava e tinha voz ativa. Você entrava naqueles corredores da Câmara, dependendo do assunto que ia se focar, de falar, tinha gente, muita. Uma mãe que participou muito, ela vivia lá com a gente, com um filho deficiente. Ela lutava muito para conseguir esse salário mínimo para o filho. E ela, então, subiu na tribuna com o filho para defender essa emenda. Foi muito emocionante, alguns deputados choraram. A deputada Benedita da Silva, uma das poucas mulheres que participaram da Assembleia Nacional Constituinte, menciona a participação das comunidades indígenas e das trabalhadoras domésticas, que também marcaram presença na época. Elas só diziam assim: olha, nós alimentamos vocês, aquelas mais idosas, nós amamentamos vocês, nós criamos vocês, nós limpamos a sua casa, nós cuidamos da sua comida, nós damos a ti o nosso amor, merecemos ter direitos. A Constituição Cidadã, como ficou conhecida, teve a marca da participação popular. É a primeira Constituição brasileira, e olha que nós tivemos muitas, em que houve efetivamente uma participação popular. Nos arquivos do Congresso Nacional, nós encontramos milhares de correspondências, de pequenas cartas escritas por pessoas humildes, isso é perceptível, sugerindo coisas, propondo coisas. Foram recebidas mais de 72 mil sugestões populares ao texto da Constituição. 30 anos depois, especialistas reconhecem que a Constituição de 88 fez o país mudar para melhor. E foi uma Constituição que avançou do ponto de vista dos direitos civis, do ponto de vista dos direitos políticos, do ponto de vista dos direitos sociais, culturais, econômicos, né? O capítulo que trata do meio ambiente é um dos mais avançados do mundo, que trata da seguridade social é também um dos mais avançados do mundo, de modo que a Constituição merecidamente recebeu esse carinhoso nome de Constituição Cidadã. Foi a Constituição de 88 que abriu caminho para a legislação de iniciativa popular. Atualmente, a Câmara tem a Comissão de Legislação Participativa, que recebe sugestões da sociedade civil. Uma das iniciativas populares mais importantes até hoje foi a Lei da Ficha Limpa, que impede a candidatura a cargos eletivos de pessoas condenadas em processos na Justiça.